E aí o Vamp chegou a citar o Gabriel Jesus do Arsenal, né, que não participa desta convocação, mas ele vai estar na Copa do Mundo. Acho que isso é óbvio. Também lógico. E na equipe titular, a dúvida é Daniel Alves, Pedro. Sim, lateral esse direito. É o dramaço. O senhor fala, como é que o senhor fala, Bruce? Cada vez que ele abre... Vai arrumar problema pra ele ou como é que você fala? Não, é um pipinaço. Porque cada vez que ele abre a boca, ele complica a vida do Tite. Não é, a dele ele complica sempre. É claro, mas ele não está nem ligando, está tudo bem, é o jeito dele, está tudo certo. Quando ele abre a boca, ele complica a vida dele e provoca repercussão. O problema é que cada vez que ele abre a boca, ele, nesses últimos momentos, ele complica a situação do homem que seleciona o time para a Copa do Mundo. Ele na Copa, a última declaração dele, agora acho que vocês acompanharam, claro, ele já, a minha história me convoca, a minha história vai dizer sim ou não, então, enfim, eu acho que ele, né? Eu acho que ele já percebeu que ele não será chamado. Eu acho que ele já sabe que não será chamado, por isso ele está colocando a história dele sobre a mesa. Ele acha que tem que ser convocado pela história que construiu. Eu acho que a história dele é riquíssima, mas tem que convocar se o Tite achar que ele está jogando bem. Que ele serve. Se ele está jogando bem, sabe como melhor do que outras eu estava vendo agora a escalação agora lá do Pumas, né? Ele está no Pumas. Ele está jogando atrás do atacante. O atacante de área, ele é o segundo atacante por dentro. Ele está jogando no meio de campo, né? Ele não está jogando como lateral direito. Não é nem como segundo homem, segundo volante, nada. Ele está jogando como segundo atacante. Mais à frente mesmo, né? Eu vi a escalação. É só isso que eu acho. Eu acho que ele hoje já sentiu que não vai. Né? O Tite também parou de falar muito sobre isso, sobre história, se estiver jogando. Porque o primeiro discurso foi, se estiver jogando, vai. Ele está empregado. Se estiver empregado, vai. Aí as opções não surgiram muitas. Surgiu o futebol mexicano, que não é muito exposto diante dos nossos olhos, tá certo? Então, e aí ele foi para lá. E não está com brilhantismo lá. Então, eu só acho isso, que ele queria muito problema com o que fala. Não com relação a ambiente, não é isso. Mas ele queria problema para quem seleciona. Então eu acho que é isso. Agora que o Gabriel, eu coloquei na hora que vocês estavam falando de Gabriel Jesus. Sim. Não há nenhuma dúvida, ele vai para a Copa, também acho. Mas sobre o Daniel Alves, agora que o Vanderlei falou, eu me lembrei do Daniel Alves no São Paulo com o Cuca, né? Que teve essa discussão, né? O Daniel Alves como 10 no meio, mas aí depois ficou aquele debate se o Daniel Alves tinha que jogar no meio de campo ou como lateral direito. Você acha que isso influencia mesmo na escolha do Tite, o fato do Daniel Alves estar jogando como um meia armador no México, Bruno Prado, e não como lateral direito, uma posição carente na seleção brasileira? Acho que mais ou menos, assim. Acho que ele vai ver a parte física do Daniel. Se o Daniel estiver bem fisicamente, ele pode ser convocado. E se não tiver, não vai. Porque até no São Paulo, eu acho, você pode até me corrigir, mas acho que ele continuou sendo convocado como lateral direito, mesmo jogando no meio de campo. Sim. Até porque o lateral da seleção, ele joga por dentro também. O Danilo está 2 anos jogando no direito de zagueiro. Joga de zagueiro, às vezes joga de zagueiro pela esquerda, às vezes joga de lateral esquerda, às vezes de lateral direito mesmo. Ele faz todas as funções da defesa. Então, acho que pesa mais a parte física do Daniel Alves. Se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai. E aí, como eu falei, se ele não for, acho que não vai nenhum outro lateral. Acho que só vai o Danilo. Aí o Tite vai usar essa vaga em outra posição. Vai chamar mais um meio, mais um atacante, enfim. São 26, então ele pode ter vários atacantes. E o Brasil hoje tem muitos atacantes aí de opção. Então, acho que tá claro. Até o Militão ser titular nesse jogo como lateral, que na prática, quando o time atacar, o Militão vai ficar com os 2 zagueiros, né? Quando o time atacar, ele vai ficar com os zagueiros e o lado direito é do Rafinha, o Paquetá pode chegar ali também, junto com o Rafinha, como apoio, mas o Militão não vai atacar pela direita, ele vai ser, quando o time está com a bola, ele é um zagueiro, quando o time está sem a bola, ele abre e defende o lado direito, né? Ele, como um lateral numa linha de 4. Então, acho que é isso, depende da parte física, mas se ele não estiver bem, acho que não tem assim, se ele não for, vai esse lateral, não vai ninguém, acho que vai outra, ele vai usar
uma outra posição essa Rodinei vaga nem aberta. pensar. Não tem a menor condição, não dá, né? Não tem condição, não tem condição lucidez técnica. aqui à minha esquerda. Eu falei. Condição técnica. Não, você jogou a bomba, eu falei caiu Rodinei, fora, se jogou a granada e escondeu, foi embora. Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta, Mauro César. Quem joga mais de lateral direito? Caiu atirando. Militão ou Rodinei? O Militão atirando porque foi queimado por um olhar. O Rodinei é ponta. Pra mim ele é ponta. Um laser, né, o Vanderlei Nogueira? Um laser do outro lado da mesa, assim, pá, eu senti. Ciclope, né? Tipo um ciclope, né? Não tinha aquele personagem com os olhos, né? Que quando tirava assim o óculos. E quando perguntaram até quem falou sobre o Rodinei numa dessas entrevistas que o pessoal da seleção deu foi o Matheus Bach, o filho do Tite. E ele falou assim, ele tá numa boa fase, não sei o quê. Porque perguntaram pra ele, mas eu acho que nunca passou nem pela cabeça da comissão técnica da seleção essa possibilidade. Assim. Perguntaram, ele não vai falar. Ele falou, não, tá jogando bem, tá. Mas ele falou, mas tem que ver como é que o nosso lateral funciona. Mas assim, acho que nunca passou nem pela cabeça dele. Aquela história do caipira, né? Pô, é verdade, é muito bom, mas pra nós não serve. Não é isso? Foi isso? Mais ou menos isso. Foi. Rodinei, eu acho, pra fazer uma média. Ele não ia falar, não vou, não acho que não vai. O cara tá bem. Ele falou do Pedro Raul mas também. aí ele fez questão de falar, mas a nosso lateral a gente usa de outra maneira, não sei o quê. Ele já deixou claro que não estava fora dos planos. Rodinei sem chance, né, Mauro César? E outra pergunta, até aquilo que você tinha tocado em relação à preocupação do Tite com o sistema defensivo, eu acho que o Militão entra nessa parte, né? Porque não vai ser um lateral, como disse o Bruno, que avança muito para o campo de ataque, né? Pode formar uma linha de 3 zagueiros atrás. É muito comum na Europa, né, um zagueiro que joga como lateral. Né? Você pega, por exemplo, tem um contrário também, o Alaba virou zagueiro, ele era lateral, mas pode jogar de lateral também. Mas na seleção ele joga de meia. Exato, então o Militão tem a característica para jogar ali. O lateral direito, o lateral esquerdo, ele, na minha visão, né, ele, antes de tudo, ele é um defensor, é um homem da linha defensiva. Você joga num 4-4-2, num 4-2-3-1, num 4-3-3, não importa. Você tem uma linha de 4 defensores. Então, primeira missão, saber defender, não ceder espaços ali pelo setor, saber ter o correto posicionamento, fazer as coberturas também, as antecipações. É tudo que o Rodinei não sabe fazer, que ele faz mal, né? Agora, do meio para frente, no apoio, com muita força física e tudo, ele é um jogador interessante, mas muito longe, tecnicamente, de jogar em seleção brasileira. É um absurdo, né? Aliás, eu acho até um absurdo o Flamengo, com o orçamento que tem, hoje, contar com o Rodinei como titular absoluto do lateral. Acho isso beira a irresponsabilidade. O Flamengo deveria ter jogadores mais qualificados nessa função, já que investe tanto dinheiro no seu elenco, né? E tem hoje até um lateral que praticamente não jogou, que é o uruguaio Varela, que deve ir à Copa do Mundo pela seleção do seu país. Ele foi convocado agora, mano? Foi convocado. 2 uruguaios, 2 chilenos e 2 brasileiros do Flamengo teve convocado. Então, eu acho que o Militão vai acabar sendo uma saída na eventualidade do Danilo não jogar. Danilo, que na Juventus está jogando como zagueiro. E é lateral. Problema nenhum. Isso aí. Agora, o Tite gosta, né, a sua comissão técnica do lateral, aquele que joga de capacete, bota e macacão, lateral construtor, né? Ele trabalha dessa maneira. Que é o lateral que não fica no corredor, né? O lateral que ele vem jogar mais por dentro, se aproxima ali dos volantes. O Guardiola gosta do lateral construtor também. Jogador que atua dessa maneira. O Cancelo é isso, né? De qualquer lado. Ele não fica. Ele pode até fazer uma jogada de fundo. O Felipe Luiz é um lateral construtor. Sempre foi, né, do Flamengo, da seleção, e antes no Atlético, no Chelsea, hoje ele jogou. O Lan com o Guardiola no Bayern. Exato, o Lan vira meio campista, inclusive, né? Pela sua... Aliás, quando o Guardiola muda a posição do Lan, foi um escândalo, né? Como assim? O melhor lateral do mundo? Não, ele vai jogar mais ali, e jogou mais, né? O Lan é um jogador muito acima da média. O Kimmich jogou lateral, joga no meio campo. Então, isso é comum. Acho que essa adaptação, se é que podemos chamar assim, ela só causa espécie aqui no Brasil. Aqui a gente acha que o zagueiro não pode ser lateral não pode ser zagueiro, então pode ser uma solução. Eu acho que, assim, convocar o Daniel Alves é jogar fora uma vaga, né? O cara já está batendo 40 anos, jogando num campeonato mexicano que não é exatamente o mais desafiador. Eu estava até olhando aqui o mapa de calor dele, depois que o Vanderlei chamou a atenção, é verdade. Ele está jogando como meia pela direita, de uma intermediária a outra. Ele praticamente não aparece ali na margem do campo ali. Ah, mas viu, o Tite gosta, mas é diferente. Você é um lateral que vem trabalhar um pouco por dentro, um jogador que atua só naquela faixa de meio campo, né? Mais um pouquinho para a direita. Ele está jogando como se fosse um 8, vamos dizer assim, né? Numa linguagem antiga aí da numeração do meia-direita, armador. Como ele queria jogar no São Paulo, até foi mais ou menos assim no início. Eu já questionava, inclusive, o Daniel Alves no São Paulo.
Acho que ele tinha atuações, algumas que mostravam um jogador, na minha visão, já assim, muito bom, inegavelmente, mas muito próximo do ocaso. Para mim, o lance mais emblemático é aquele jogo contra o Palmeiras, que ele cai no chão. Tem uma jogada de um gol do Palmeiras que ele cai. O Zé Rafael passa por cima dele e ele fica caído no gramado. Ali, para mim, já... Porque assim, não é um lance isolado, ali é um reflexo de um jogador que já não estava conseguindo fazer aquilo que ele fazia no passado, quando era mais jovem, estava mais inteiro. Eu acho que, se for convocado, é mais uma questão política. O grupo, a experiência, né? Já teve jogador que era convocado que tocava pandeiro em outros carnavais, né? Lá, literalmente. Nós estamos na Rádio Jovem Pan, agora ao vivo em todas as plataformas. Jovem Pan é rádio, TV, YouTube. A gente estava aqui falando da seleção brasileira, porque o primeiro ensaio do Tite com a seleção nos treinamentos, né? Na sexta-feira tem Gana, um dos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar. O Tite escalou a seleção com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá como um segundo homem de meio de campo, volante, né? Neymar centralizado, Rafinha e Vinícius Júnior pelas beiradas e o Richarlison mais centralizado na vaga que seria do Gabriel Jesus em tese. A gente está aqui debatendo essa formação da seleção brasileira. O Daniel Alves, né? Essa posição tão carente na seleção do Brasil, que é a lateral direita, e ao que tudo indica, o Militão deve ser o titular na Copa do Mundo, né? É o que o Tite está indicando com essas mexidas que ele faz na seleção, né? Com esses ensaios que ele está fazendo com a seleção brasileira. E a gente estava falando aqui do Daniel Alves, que no México está jogando como um homem de meio de campo. E a gente espera dele na Copa do Mundo, se for chamado, como lateral direito, né? E aí, Vampeta, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, o Mauro César estava falando, eu vou devolver a palavra para o Mauro para ele poder concluir, essa questão envolvendo a lateral direita, Mauro César, Daniel Alves e também a gente estava aqui brincando em relação também ao Rodinei do Flamengo. Assim, o Rodinei é brincadeira, né? E o Daniel Alves, como eu estava dizendo, eu acho que é mais uma tentativa, se ele for convocado, de manter ali o grupo, o jogador que é experiente, porque tecnicamente eu acho que ele não se justifica hoje. Eu acho até um pouco injusto, de repente, você tem outros jogadores mais jovens ainda, com possibilidade, e aí você vai insistir. Um cara que já teve todas as oportunidades na seleção, gente. Já jogou tantas vezes, jogou agora a Olimpíada, quero ganhar a medalha, largou o São Paulo. Também o São Paulo não pagava, né? Então meteu o pé, foi lá jogar a Olimpíada, ganhou a medalha, não está feliz? Eu acho assim que, sabe, tem que haver renovação e tem que abrir espaço para outras pessoas. Tudo passa na vida, né? O Daniel Alves na seleção já passou. Acho que não faz mais o menor sentido, mas enfim. É o caso, era ele e o Marcelo, né? O Marcelo ninguém comenta que vai ser convocado, porque passou. Passou, Marcelo. Na Copa do Mundo. Um jogador excepcional, passou. O Felipe Luiz está jogando bem no Flamengo, mas não é para jogar mais na seleção. Ele consegue fazer alguns bons jogos aqui no Brasil, na América do Sul, e assim, poupando, né? Um jogo joga ele, o outro joga o outro lateral, que é o Ayrton Lucas, e ele mesmo fala isso. Então já passou a fase do Felipe Luiz como lateral de seleção. Eu acho que já passou para o Daniel também. Eu não entendo, porque essa paixão toda, essa insistência é uma coisa realmente impressionante. Se ele fosse um fenômeno, o cara está batendo 40 anos, ele está jogando pra caramba. Vamos imaginar que na volta dele ao Barcelona, ele virasse titular e estivesse até hoje lá. O Barça o liberou. Pode ir, Daniel. Ele saiu reclamando, né? Ele saiu reclamando, ele não tinha mais condição. Ou alguém acha que o Xavi ia abrir mão dele se ele estivesse comendo a bola. Se ele fosse um cara que, mesmo com idade, estivesse jogando no alto nível, ele ficaria no Barcelona, até porque é um jogador que hoje ele vai para algum clube e tem os seus rendimentos naturalmente subsidiados pelo São Paulo Futebol Clube, que paga a ele uma quantia mensal e vai pagar até os 43 anos, porque fez. Queria te falar, Mauro, que saiu o iPhone já 14, viu? Então vai dar certo. O iPhone 14, falou, cara, vai sair cada iPhone, ele vai estar. Tá tudo tranquilo para ele. Não, é verdade, porque, veja bem, a situação do Daniel é assim: se ele for para qualquer clube, o clube oferecer um salário, ele pode pensar, bem, eu tenho tanto do São Paulo, mas o que eu vou ganhar, eu formo minha renda. Porque é dinheiro que ele deveria ter recebido e não recebeu. O São Paulo se comprometeu a pagar e não conseguiu pagar. Então torna mais barato, digamos assim, porque o cara tem uma renda tranquila. Fica mais fácil. Olha, você tem essa grana que você recebe e tal. E é verdade, o cara tem um padrão de vida dele, a rotina dele, os investimentos, as coisas que ele faz. Então o São Paulo muito generoso, né? Subsidiou até um jogador do Barcelona. É um clube realmente diferente, né? O São Paulo e a sua gestão, né? Isso é uma das coisas assim, muito pouco comentadas, né? Você falou, como é que você falou? Até o iPhone 20 ele vai estar recebendo. Ele vai estar recebendo. Já saiu 14. E vai até os 43 anos, mais ou menos, esse pagamento mensal. Mais ele do que quem fez o negócio. Exato. Isso aí ele está certíssimo. Tá certo. Combinaram um negócio. Que vão pagar um salário, não pagaram, olha. Eu só acho que ele poderia ter saído do São Paulo de uma outra maneira. Aquela coisa de não aparecer e emitir uma nota, mandar os representantes dizer, não vai se apresentar mais porque não honraram. Eu acho que ele respeitou a torcida, que não tem nada a ver com isso.
o jogador poderia ter feito de outra forma. Até porque ele chegou declarando amor a São Paulo, dizendo que era torcedor de São Paulo. Então acho que ele poderia ter ido ao clube e falado na cara do dirigente: olha, atenção, vocês não me pagam mais, eu tô me afastando. E chegar e falar: torcedor, sinto muito, mas a relação é uma relação profissional. O clube não está honrando aquilo que está assinado, né? Sim. Eles me fizeram o convite, fizeram a proposta. Aliás, na época, eu me lembro até de uma entrevista do Alexandre Pássaro na ESPN, pro Plihal, e ele falando de uma disputa com o Flamengo. Não houve disputa com o Flamengo pelo Daniel Alves. O Flamengo, na época, houve aquela coisa: oferece, não sei o quê, monitora, esse papo furado todo, né? E aí perguntaram, na época, quanto custaria. Quando deram um valor inicial para conversar, o Flamengo falou: obrigado, tchau. E não houve uma disputa, não houve. O São Paulo que se aventurou. Rafinha, inclusive. Né? O São Paulo que se aventurou nisso aí, que é uma coisa que até hoje não consigo entender. Na época falaram que ia ter ajuda de patrocinadores, investidores, a tal da engenharia financeira, mas não apareceu ninguém, né? E aí tem uma coisa que é engraçada, né? Dentro do próprio clube, rola, na época isso achei bem curioso, situações assim. Quem trabalha na gestão do clube, que é a parte administrativa e financeira, tem uma posição. Não é ele que contrata, não são esses caras que contratam, mas a bomba estoura da mão desses caras, né? Aí quem contrata, geralmente, é o dirigente maior, o presidente, que autoriza, é o pessoal de marketing sempre envolvido e o pessoal do futebol. No caso, você tem um diretor executivo de futebol que vai encabeçar a negociação, mas com o aval do presidente. O cara tem a caneta, se ele falar não, é não. Mas o presidente autoriza. E aí, dentro do próprio clube, isso não é só no São Paulo, não é qualquer clube, isso gera muita desavença. Porque aí o cara cobra: vem cá, o Bruno, você é o vice de finanças, o salário está atrasado. Fala: mas os caras contratam um jogador que eles não podem pagar. Aí eu vou ter que resolver como? Peraí, porque tem isso. Não tem dinheiro aqui. Não tem dinheiro. Não foi eu que mandei contratar. Né? E se o financeiro chegar e falar assim: velho, é inviável isso aqui vai chegar ao caixa, os caras mandam o cara embora. Sim. Se vira. O presidente pode passar por cima. Esse detalhe. Eu estou autorizando. Porque se o diretor financeiro. E também vale para todos, nós estamos falando de todos. Todos ou a maioria, pronto, com as exceções de praxe, né? É isso. Se o cara chega e fala: olha, tudo bem, vocês fizeram, mas não tem para pagar, os caras vão achar que é o cara que não quer pagar. É o cara que não está arranjando recursos para pagar. No caso do Daniel, eu tenho algumas informações também, claro, informações, né? Eu não estava na reunião, não sei exatamente. Mas ele tentou várias vezes fazer isso que o Mauro acabou de abordar, que seria o ideal, né? Ele tentou fazer até que, num determinado momento, ele percebeu que não tinha mais jeito de tentar. Então ele mandou o representante ou mandou o advogado para: vá lá, resolve, porque não dá. Então, o caso do Daniel Alves foi um estrago desde o início, né? Quando eles fizeram... Eu sei porque eu transmiti junto com a equipe da Jovem Pan. Tá certo, Bruno? Sim. A Chega fizemos um show, porque foi um show. Quase foi 5 horas no ar. Não é isso? Aquilo que o Flávio Prado adora, todos os telefones as lanternas, com as lanterninhas, lotado o estádio do Morumbi. Quer dizer, foi um negócio assim, e muita gente lá. São Paulino. São Paulino, ele vinha aqui para te ver. E fizeram lá um tablado no centro do campo, com toda a diretoria atual daquele momento e personagens importantes que inclusive comandam o clube hoje. Sim. Todos eles lá, perfilados. Foi um negócio bonito. Ídolos do clube. Né? Ídolos do clube para recepcionar. Foi bonito. Canhão de luz. Nada foi esquecido. É isso, não é? Sim, verdade. Não, e o Flávio até brinca que a camisa, em vez de ser a camisa do São Paulo, foi uma camisa azul naquele dia. Uma camisa do Uruguai. Eu sei de tudo isso que eu me preparei para fazer a transmissão, porque eu falei: vai ser um show. Certo? E patrocinadores, pela sensação que ficou, tinha fila de patrocinadores para bancar a estrela que estava chegando. Tudo certo. Tudo bem, esse primeiro momento foi legal. Só que depois, passados alguns dias, já começou a perceber que não era bem assim a história. Né? Então compraram uma Ferrari. Mas não era difícil perceber, né? Eu acho que aí também houve uma situação. Eu gosto sempre de falar sobre isso, até porque eu detesto corporativismo, mas a ala tricolor da mídia, em boa parte, se empolgou demais com o Daniel Alves. Teve coleguinha jornalista que trabalha na imprensa esportiva, que torce pelo São Paulo, dizendo que era a maior contratação da história do futebol brasileiro. Gente, é mais um jogador veterano que voltava ao Brasil, era mais um. Sim. Se você for pensar na maior contratação, foi o Romário, que foi eleito o melhor do mundo, e o Kleber Leite contratou o Romário. Conseguiu tirar... Ele não deveria ter contratado, porque é por conta de contratações assim que o Flamengo virou o grande devedor, que agora já não é mais, mas virou.
Por quê? Era tirar o Romário depois de levantar a Copa do Mundo, ser campeão, melhor jogador do mundo. Uma coisa é o Romário falar assim, o Flamengo, eu vou jogar no Brasil, quero voltar. Quanto você pode me pagar aí? Me paga que eu volto, assino. Não. Foi uma operação que, claro, o Romário era um jogador caro, ele valia muito dinheiro, ganhava menos do que ganharia na Europa, claro, até pelo câmbio, mas ganhava muita grana. Então, por conta de ações desse tipo, há muito tempo os clubes brasileiros vão metendo o pé na lama e vão enfiando o pé na lama cada vez mais. E quando isso aconteceu, foram poucas as vozes que se levantaram para, vem cá, o clube tem condições. Que patrocinadores são esses? Onde que eles estão? Estão escondidos? Por que não aparecem? Se eu patrocino alguma coisa, eu quero aparecer com a minha marca. Não quero ficar escondido nem na fila, como disse o Vanderlei. E na época não houve muito questionamento. Houve até exagero. Porque, na verdade, o Dani Alves é um ótimo jogador. Um grande jogador, sem dúvida alguma. Mas já era um jogador na descendente. Não era o Dani Alves no auge sendo contratado. E nem a maior contratação do São Paulo, da história de São Paulo, acho que ele seja. O Gerson foi contratado pelo São Paulo em que momento? Né? Quando o Brasil era campeão do mundo, o Gerson era um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro até aquele momento. O São Paulo teve Pedro Rocha. Peraí, eu acho que o Daniel, não dá para comparar o Pedro Rocha com... O Pedro foi contratado em algum momento pelo São Paulo. Claro, mas... entre outros grandes jogadores que o São Paulo teve na sua história. E houve uma emoção, empolgação, e pouco se questionou o quê? O básico. Tem condições de contratar esse jogador? Aí, quer dizer, quando você tem... Até a própria volta do Raí mesmo. Exato. Até a maneira que ele voltou, de maneira triunfal no Clássico. Estava jogando, fez gol na final dos gols. Exato. Então, assim, essa empolgação toda, essa falta de espírito crítico, acho que também facilita o trabalho do dirigente, que em algum momento não é, digamos assim, cauteloso bastante com as finanças do clube. Ou não é sincero. Ou não é sincero naquilo que... de uma forma geral, né? A sinceridade não é um negócio que está sobrando nesses casos, nessas contratações. Então, o que eu imaginei naquela hora? Eu imaginava, puxa vida, eles contrataram o Bruno estava na transmissão, acompanhou bem, contrataram o maior ganhador de títulos no mundo. Sim. 40 naquele momento. Né? 40. 40, pois é um gancho importante. Tinha acabado de ganhar uma Copa América, a seleção então, jogou bem. Para jogar no futebol brasileiro, como a gente costuma dizer, poxa, é um reforço importante. E aí eu falei, e com essa fila de patrocinadores, eles vão usar, como garoto propaganda, vai ficar fácil pagar. Porque ele pode fazer várias coisas, a chamada exposição de imagem, porque ninguém patrocina pelos lindos olhos, você patrocina para tentar vender seus produtos com um personagem importante, quando chegou é importante. Então ele pode pegar uma montadora, pode pegar uma grande empresa de eletrodomésticos, para não misturar patrocinadores, e esses caras vão usar esse cara, vai usar o Nogueirinha, vai usar esse cara. Nada disso aconteceu. E aí, mas a dívida começou a crescer. Quando saiu, eram 12 ou 14 milhões a dívida, né? 12, girando em torno, dividido em 5 anos, não é isso? Quer dizer, garantiu até 5 anos um salário de 400... Uma previdência privada, isso aí, né? Tem gente que brinca nas redes sociais, né? Ainda mais quando se aproxima o dia do pagamento. Será que já caiu a parcela 10 de 60 e não pode atrasar, né? Porque é um compromisso... Não pode atrasar, porque é um compromisso feito na justiça. Tem uma série de consequências se atrasar, de bloqueios... Em cima disso tudo aí, duas coisas. O Bola lembrou do Romário. Eu participei bem dessa operação quando o Romário veio depois da Copa. Só para terminar o Daniel Alves. Eu não sei como é o campeonato mexicano na tabela. Eu sei que classifica 12. E faltam 2 rodadas. O Pumas tem um jogo a menos e ele joga sexta-feira para cumprir a tabela. Mesmo ganhando, ele não fica entre os 12. Aí ele pega o Necaxa, que é o 12º colocado. Em casa, o Necaxa em casa. Se não classificar, acaba a competição, que acaba dia 1º de outubro, já não joga mais. Sim. Então, até a Copa do Mundo, ele vai ficar sem fazer nada. Um mês tem isso também. Um mês e meio.